Continuando no nosso direito às obrigações, nós tratamos do direito contratual e as suas diversas aplicações, e agora a gente precisa tratar ainda das outras fontes das obrigações. A gente tinha visto lá no comecinho que o direito das obrigações tem como fontes os contratos, quase-contratos, delitos e quase-delitos. Então falta a gente ver os quase-contratos, os delitos e os quase-delitos. Quase-contratos, esse nome parece um pouco estranho, né? Aqui eu já adiantei, é quase no sentido latino da palavra, que significa como se fossem contratos, ou seja, são situações em que, né, temos um tratamento jurídico como se fosse um contrato, mas não é um contrato. E por que não é um contrato? Porque falta o acordo de vontades. Nós vimos repetidamente que o contrato é um acordo de vontades no direito romano. E nos quase-contratos, nós vamos ter situações que são semelhantes aos contratos, como vocês vão ver, mas a gente não tem um acordo de vontades. A primeira delas é a chamada gestão de negócios, negotiorum gestio. Aqui a gente vai ter um gestor do negócio que vai agir de boa fé, tá? Em interesse do dono do negócio, sem que ele tenha sido incumbido de agir em favor desse dono do negócio por ele. Olha, para começar, não causa nenhuma confusão a palavra aqui negócio, tá? Vem aqui do latim, né? Aqui como negócio jurídico, né? Não tem nada a ver com loja, né? Comércio, não é nada disso. Aqui a gente tem alguém que vai ser chamado de gestor, que vai agir de boa fé no interesse do dono do negócio. Exemplo clássico. Caio e Tício são vizinhos, tá? Tício está viajando e Caio percebeu que o Tício estava viajando porque a casa está vazia, né? Mas Tício nem comentou nada, não precisava também, né? Vizinho não precisa contar nada para outro vizinho e foi viajar Tício. Bom, durante essa viagem, Caio sofre, essa vizinhança sofre uma tempestade muito grande. Né? Isso arrancam telhas tanto do telhado de Caio como de Tício. Né? Caio, sabendo que Tício estava viajando, resolve consertar o telhado dele e também o de Tício. Ele também consertou o telhado de Tício. Por quê? Porque se ele não consertasse, ia ficar entrando água lá, ia destruir tudo. Ele precisava consertar esse telhado de Tício? De jeito nenhum. Né? Ele está fazendo aqui uma boa ação de ajudar o vizinho dele. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia simplesmente ignorar isso, né? E quando o Tício voltasse, estava a casa toda destruída. Teria algum problema? Para Tício, sim. Para Caio, não. Caio não é obrigado a fazer nada. Mas ele resolve fazer. E, por ter feito isso, ele merece uma indenização. Ele precisa ser reembolsado pelo Tício, aqui no nosso exemplo. Tá? Por quê? É aí que tá. Gerou essa obrigação para Tício o ato de Caio de ter feito isso em interesse de Tício. Olha, que fique bem claro, não é um interesse aqui, né, abstrato, talvez Tício gostaria disso. Não, aqui no nosso exemplo é muito claro. Então aqui existe um interesse óbvio, né, de que o telhado seja consertado. Ele tem que agir totalmente de boa fé. Né? O gestor, no nosso caso Caio, vai agir completamente de boa fé. Ele vai consertar como se estivesse consertando para ele. Ou seja, procurar o melhor preço, a melhor qualidade. Né? E por isso mesmo, ele vai responder por dolo e culpa. Vejam só, ele, segundo o princípio da utilitas que nós vimos na aula passada, ele responderia só por dolo. Né? Afinal, ele não tem interesse nenhum. Porém, ele responde por dolo e culpa. Por quê? Porque é uma relação aqui em que, né, o dono do negócio nem anuiu, né, não incumbiu ninguém aqui de fazer nada. E ele vai ser reembolsado. Agora uma pergunta aqui. Que contrato que parece esse? Por que a gente chama? Ele é um quase contrato porque ele se assemelha a um contrato. Alguma ideia? Em alemão, a gestão de negócio vai receber o nome de Geschäftsführung ohne Auftrag. Geschäftsführung ohne Auftrag. Ou seja, a gestão de negócios sem mandato. Sem ohne Auftrag. Por quê? Porque é como se fosse um mandato. Ele é um contrato muito semelhante ao mandato.
né? Ou tem um mandante, ou um mandatário, né, no contrato de mandato, e o mandatário age de boa-fé, né, em interesse do mandante. Né? Só que, claro, no mandato ele foi incumbido, é um contrato, tem um acordo de vontades. Aqui não tem esse acordo de vontades, mas gera obrigação também, obrigação do dono de negócio de restituir o valor que o gestor de negócios gastou com ele, e porque se trata também de uma fonte das obrigações. Um outro caso aqui, né, de, é, quase contratos, desculpe, é o chamado enriquecimento sem causa. Aqui se dá em relação a um pagamento indevido. Alguém pagou para a pessoa errada, né? Alguém pagou uma quantia errada, alguém pagou sem causa. Tá? Então vai gerar a obrigação daquele que recebeu de devolver. E aqui esses instrumentos para aquele que sofreu esse empobrecimento são as condicciones. Ele pode entrar ou com a condictio in debite ou com a condictio sine causa. Aqui as duas têm algumas diferenças, mas que não são importantes aqui para a gente. Certo? Lembrem aqui que a gente já falou do enriquecimento sem causa, quando, por exemplo, a gente tem uma mancipatio em que a causa dela, por exemplo, um contrato de compra e venda, foi anulado. Esse contrato é anulado e a mancipatio não pode ser anulada, como vocês sabem muito bem, porque a mancipatio é abstrata. E aí, muito provavelmente, alguém vai estar recebendo aqui um enriquecimento sem causa. Aquele que ficou com a coisa e também recebeu o valor da coisa. Aí vai se resolver também aqui por meio do enriquecimento sem causa, também um quase contrato. Vamos passar então para a próxima fonte das obrigações, que são os delitos. Os delitos são atos em que a gente vai observar o dolo, né, a má-fé, de alguma forma aqui, ou no mínimo uma culpa, certo? Os delitos são intransmissíveis e vai gerar uma obrigação solidária entre os coautores, claro, se houver coautores, né, a gente pode ter um delito cometido por uma pessoa apenas. Vejam, aqui são delitos privados que o direito moderno vai tratar no direito penal, ou seja, no direito público, mas em Roma a gente tem esse tratamento no direito privado. E por que é uma fonte das obrigações? Vejam só, porque vai gerar uma obrigação para aquele que cometeu o delito. Por exemplo, o delito do furto. Né? Quem comete o furto é o fur. O furto é uma subtração de coisa alheia, móvel, e é sempre de má fé. Tem a intenção de se cometer esse furto. Ninguém comete furto sem querer. Isso não existe. Tá? Nem em Roma, nem no direito moderno. Em Roma, a gente tem o chamado também furto de uso, que a gente conhece lá do depósito, por exemplo, que no direito brasileiro não é mais punido. Mas aqui no furto, então, a gente tem um delito mais óbvio para o direito romano. Subtração de uma coisa alheia, móvel, com essa intenção de subtrair. Nós temos 3 tipos de furto no direito romano. O furtum manifestum, né, aquele que é um em flagrante, né, no ato do furto, a vítima percebe que está sendo furtada, né, e aquele que furtou vai ter que pagar 4 vezes o valor da coisa. A gente tem o furtum nec manifestum, ou seja, que é não em flagrante. Né, esse fur, né, vai ser encontrado depois por uma investigação, e aí ele vai ter que pagar 2 vezes o valor da coisa furtada. Vai lembrar, o manifesto não precisa ser exatamente no momento, tá? Mas é no momento logo em seguida que precisa ser, então, observado quem foi o fur. E, bastante interessante, mas mais complicado, é o chamado furtum conceptum. Furtum conceptum é aquele em que a coisa furtada é encontrada na casa de alguém. Tá? Aquela pessoa que está com a coisa furtada é considerado o fur, por meio, né, do furtum conceptum. E vai pagar 3 vezes o valor da coisa. Mas e se não foi ele que furtou? Pode acontecer, né? Pode ser que ele esteja com a coisa furtada, mas não foi ele que furtou. Não importa. Ele vai precisar pagar 3 vezes o valor da coisa para a vítima. Porém, né, ele sabendo quem foi o verdadeiro fur, o verdadeiro ladrão, ele pode entrar com essa ação, né, e receber esse dinheiro de volta. Mas veja que é uma coisa completamente diversa. Né? Aqui se privilegia a vítima e aquele que
então sofreu esse furtum conceptum, vai receber 3 vezes o valor da coisa, né? É de novo aqui um caso de dolo tipificado. Por quê? Né? Porque se entende que tipicamente aquele que está com a coisa furtada é quem furtou a coisa. Nosso próximo delito é o roubo ou rapina em latim. Roubo é o furto com violência, né? Para o direito moderno também, e o valor da pena é de 4 vezes o valor da coisa, que é a pena mais alta pecuniária que a gente tem em Roma. 4 vezes o valor da coisa. Muito interessante para a gente é o delito chamado dano, daminum iniuriadatum. E aqui eu vou rememorar a famosa Lex Aquilia, que a gente falou lá no comecinho do semestre, quando a gente estava ainda presencialmente, em que, né, eu dei um exemplo de plebiscito. Espero que alguns de vocês ainda lembram disso. Lex Aquilia foi esse plebiscito feito em 286 a.C. e que, né, fica conhecido como Lex Aquilia porque tem força de lei, né, feita pelo tribuno da plebe Aquilius. O que vai nos dizer aqui para o Lex Aquilia? A gente tem que ter um dano contrário ao direito, ou seja, se ele foi feito injúria, né, contrário ao direito. Se eu vou lá e quebro um vaso meu, né, isso não é contrário ao direito, é um dano. Né, mas é meu vaso, eu faço o que eu quiser com ele. Agora, se eu vou lá e quebro o vaso do vizinho, é um dano contrário do direito. Contrário ao direito. Precisa ser por um ato positivo, ou seja, eu tenho que ir lá e quebrar, né, e não vale então um ato uma omissão. E também tem que ser por contato direto, pelo menos no começo, aqui no direito clássico. Por quê? Então não vale que eu mandei alguém lá quebrar. Aí é aquela pessoa que vai, então, receber a obrigação. O dano tem que ser cometido por contato direto. E o que acontece? Se a gente tem a morte de um escravo, um animal, ou seja, né, a destruição da coisa, lembrem, né, animal, escravo tem tratamento jurídico de coisa no direito romano, vai se pagar para o proprietário desse escravo ou animal o maior valor dessa coisa no último ano. Isso vale para coisas inanimadas também. Se for causado um ferimento de um escravo ou animal, é o maior valor dessa coisa, né? Apesar que escravo não ser coisa, mas tem tratamento jurídico de coisa, nos últimos 30 dias. Né? Ou seja, o delito mais grave, né, a pena tem uma chance maior de ser com um valor mais alto, né, uma vez que elimina os problemas de mercado. E, por fim, para terminar o nosso direito às obrigações, nós temos os quasi-delitos. Quasi-delitos por quê? Porque são situações que são como se fossem delitos, ou seja, a gente vai ter um dano aqui, né, algo contrário ao direito, mas a gente não consegue observar dolo e culpa como a gente viu nos casos de delitos. Então a gente tem 3 casos famosíssimos, né, effusum et deectum. Effusum et deectum significa, né, jorrar, né, despejar. Aqui são para coisas que são jogadas pela janela. Lembrem que em Roma a gente tem uma cidade em que a gente tem várias ínsule, ou seja, que são predinhos, né, de 5, 6 andares, e nós não temos saneamento básico, não tem esgoto, né, então as pessoas jogam as coisas pela janela. Né, isso vale, né, para esgoto, né, mas vale também para qualquer coisa jogada pela janela. Então imagine lá, tem um romano passando pela rua, né, e cai na cabeça dele. Isso que foi jogado pela janela, que vocês já entenderam o que é. Isso é um dano, óbvio. E veio lá daquele prédio, ele não sabe quem que é. Então vai ser responsável, né, da onde veio aquilo. Não dá para saber quem jogou, é da onde veio. Então é o morador daquele imóvel. Então não dá para saber se ele jogou de propósito, se foi uma visita dele que jogou, mas é ele que vai responder. Positum et suspensum. Aqui são coisas que estão depositadas e suspensas nas janelas, nos beirais de janela. Aqui é antes de ocorrer o dano, né, que também pode ser objeto aqui de uma eventual indenização. E, por fim, naute calpones et stabulari. Muito interessante aqui, né? Os nautas são os comandantes de navios, os calpones são os
são as estalagens, né, um tipo de uma taverna, né? Lembrem que, né, a gente não tem hotel, restaurante em Roma por motivos óbvios, né? Mas a gente tem esses estabelecimentos que são paragens de viagens, né? Então que as pessoas parem para comer, para repousar, né? E stabulari, né, os estábulos, né? A pessoa em viagem, né, também tem que deixar o cavalo em algum estábulo, né? Provavelmente aqui perto do calpo. O que tem em comum essas pessoas? Por que são aqui mais um quase delito? Por quê? Porque o comandante do navio, o proprietário da estalagem, da taverna, e o proprietário do estábulo respondem, né, pelos danos ocorridos, né, aos passageiros dos navios, às suas bagagens, né, aos frequentadores da taverna e aos cavalos desse estábulo. Eles respondem inclusive por casus minor, que a gente também comentou na aula passada. Ou seja, todas essas pessoas aqui envolvidas vão responder, ou seja, é uma fonte das obrigações, foi criada uma obrigação para elas, em virtude de um dano que ocorreu e que elas não tiveram culpa. Mas em razão dessa situação que elas se encontram, por exemplo, de seu proprietário, né, de seu comandante do navio, de seu proprietário da taverna, de seu proprietário do estábulo, eles vão responder por isso. É como se fosse, né, entre aspas, modernamente, o risco dessa atividade. Ele está lá com o navio que tem passageiros, então ele vai se responsabilizar por isso. Com isso, a gente termina o nosso direito às obrigações, né? Vimos o grande campo do direito contratual com todas aquelas características e vimos as outras fontes das obrigações, quase contratos, delitos e quase delitos.